Meus irmãos, a paz e a graça. Cleiton Souza, mais uma vez, aqui para a gente tratar a respeito de mais um livro santo, né? E aí aproveitar essa oportunidade maravilhosa aqui para a gente esmiuçar a vida de um profeta que teve uma importância magnífica, né? Ele, daqui a pouco, vamos tratar exatamente qual o papel, quem foi esse camarada, né? Esse profeta é justamente o profeta Ageu, né? O penúltimo, antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Teve um papel e importância fundamental na história do povo israelita, tá? E o tema da aula hoje é Ageu, evidenciando prioridades para que fosse cumprida a finalidade, né? O livro de... Vamos fazer uma oração primeiro, melhor para a gente começar a iniciar acerca desse livro, né? Vamos fazer para que Deus possa abençoar a nossa empreitada, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, ó Senhor, peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar devidamente instruindo esse trabalho magnífico, esse trabalho maravilhoso, que é justamente explorar, exortar, explicar e analisar o livro santo, Pai. Peço que no abrir de minha boca eu possa apresentar o correto ensinamento e que este ensinamento, esse conhecimento, Pai, possa engrandecer a fé dos seus filhos e dos meus irmãos. Amém? Amém, igreja! Amém, irmãos? Então vamos agora falar sobre o profeta Ageu. O profeta Ageu que vai evidenciar prioridades, porque uma das temáticas mais importantes evidenciada no livro de Ageu é quando ele diz: considerai os vossos caminhos, ou seja, chamando a atenção acerca das suas prioridades em relação à casa de Deus. E essa explanação, esse ministério do profeta Ageu tinha como principal finalidade a construção do templo de Jerusalém. Tá bem? Lembremos aqui, hein, que o livro de Ageu é o 37º livro do Antigo Testamento, sendo que, como já apresentamos aqui na escola bíblica dominical, o Antigo Testamento é formado por 39 livros, né? Enquanto o Novo Testamento é formado por 27 livros, o qual totalizam só 66 livros a nossa Bíblia, tá? Então, Ageu é o 37º livro. Ageu é composto de apenas 2 capítulos. Pense um livro super curto, mas de extrema importância para o entendimento da fé cristã, o entendimento de como o povo de Deus chegou até o nascimento do próprio Cristo, né? Então veja que vamos perceber que ele é bastante, influenciou bastante, né, na época, para que fosse concretizado justamente o restabelecimento de Jerusalém e justamente garantindo ali a autoridade do ascendente aquela autoridade do qual descenderia o Cristo Jesus, que seria Zorobabel, tá? Então, é o 37º livro do Antigo Testamento, composto de apenas 2 capítulos, o qual, se você tirar 10 minutos do seu dia, você faz a leitura rapidamente, tá bem? Ele é o 10º profeta menor, sendo que são 12 profetas menores ao total. Ele é o 10º profeta. Tem um profeta maiores, que são justamente, já falamos toda a aula, Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel, os 4 profetas maiores que escreveram mais. E aí vem uma seção de 12 profetas menores. Menores são chamados porque eles escreveram pouco. Tanto é, Jeremias, salvo me engano, com 48, 52 capítulos, enquanto Ageu escreveu apenas 2 capítulos. Né? Então veja que a quantidade literária, o número de páginas escritas por Jeremias foi muito maior. Então, por isso que ele é chamado de profeta maior, porque escreveu mais. Tá? Aqui já falamos sobre Oséias, aqui já falamos sobre Joel, aqui já falamos de Amós.
Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, na aula anterior falando sobre Sofonias, um livro maravilhoso falando sobre o dia do Senhor. E hoje, Ageu, tá? Ageu, na verdade, ele inicia uma nova fase de análise dos profetas. Porque os profetas, vamos encontrar 2 profetas no tempo do exílio babilônico, então vamos encontrar Daniel, vamos encontrar Ezequiel que ficava junto com os prisioneiros, né, com os cativos lá nas margens do rio Quebar, enquanto Daniel ficava lá no palácio, né, justamente junto com a realeza e ajudando lá a administração da Babilônia. Então, entre justamente essa questão, vamos encontrar esses 2 profetas que estavam no exílio babilônico. Entre esses 2 profetas, justamente Ageu, encontramos os profetas que tiveram seu ministério profético na época dos reis, né? Antes da queda para a Babilônia. E Ageu, ele inicia uma nova era essa que é chamada dos profetas da reconstrução, né? Ele é o primeiro dos 3. Primeiro Ageu, depois vamos encontrar Zacarias, depois vamos encontrar Malaquias, né? Para finalizar, depois teremos 400 anos de silêncio profético e depois viria João Batista e posteriormente o Cristo Jesus, tá? Então ele é o primeiro dos 3 profetas da reconstrução, porque o ministério dele se deu no momento da reconstrução do templo destruído pelos babilônios, tá? Ageu tem uma condição bastante peculiar, porque Ageu ele somente profetizou por 4 meses, né? Ele profetizou no 2º ano do rei Dario e justamente do mês 6 ao mês 9, né? Então só foram 4 meses de ministério profético, depois ele desaparece da história, mas deixa o legado para a eternidade, né? Então, de fato, é um cara diferenciado que chegou num momento especial, tá? Para título de devocional, convido todos, por favor, a abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Porque a gente tem que entender exatamente qual foi a profecia passada por Jeremias, para depois a gente tentar entender, a gente conseguir entender o contexto histórico que Ageu estava, tá? Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, verso 10. A partir do verso 10. Jeremias, justamente, o que acontece? Quando Jerusalém tinha sido invadida pela primeira vez, e, de fato, o povo de Deus foi levado, os nobres foram levados para a Babilônia, Jeremias escreve uma carta para o rei, né? Escreve uma carta, entrega para o rei de Judá, que justamente era naquela época era Zedequias. Zedequias encaminha essa carta para o rei Nabucodonosor. E essa carta diz assim, Jeremias capítulo 29, verso 10 diz assim: o Senhor Deus, porque Jeremias encaminhou uma carta aos cativos, que foram levados para a Babilônia. Aquelas pessoas que foram retiradas de Judá forçadamente, foram levados prisioneiros para uma outra terra. Então, Jeremias escreve uma carta para eles, indica: o Senhor Deus diz ainda, quando os 70 anos, quando o que, Jeremias? Quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Ou seja, eles ficariam 70 anos no cativeiro. Verso 11. Só eu conheço os planos que tenho para você, minha nação. Prosperidade, não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está dizendo. Verso 12. Então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Dizendo, Jeremias escrevendo, dizendo que Deus formou isso. Quando vocês me chamar e orar, eu responderei. E vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração, depois de passar um castigo de 70 anos, em uma terra estrangeira, em um local fora de casa, como prisioneiro, tendo que se adaptar com a nova língua, com novos hábitos, com outra doutrina, com a idolatria, com a apostasia. Então, foram 70 anos, de fato, pesados. Então, ele diz, depois de você passar os 70 anos que você clamar, eu te respondo. Quando você orar, eu te respondo. Quando você me procurar de todo o coração, eu estarei para lhe dar guarida. Verso 14. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Depois de 70 anos, eles voltariam para casa.
E eu os ajudarei de todos os países, de todos os lugares onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde tirei e levei como prisioneiro. Eu, Senhor, estou falando. Então Jeremias diz: Jerusalém caiu, o povo de Deus foi levado prisioneiro, vocês vão ficar 70 anos cativos em uma terra estranha, uma terra estrangeira. Depois que vocês justamente se humilharem e voltar de todo o coração para Deus, de fato Deus iria ouvir a oração deles. E eles voltariam para a cidade natal. Que cidade natal seria? Jerusalém. Para a reconstrução da cidade e reconstrução do templo. Esta era a profecia contada por Jeremias, capítulo 29. A partir disso, encontramos uma outra profecia interessante que vai estar em Isaías 45, verso 13, que diz que Deus utilizava um homem chamado Ciro, o qual Deus iria aplanar o caminho dele, ou seja, ele não teria barreiras nenhuma, ele seria um homem que iria conquistar todo mundo, todos os países, através da sua força bélica, através do conflito, através da batalha, mas Deus estaria justamente ali dando todos os instrumentos e apoio para que aquele homem se tornasse o rei de todo mundo da época. E de fato isso sucedeu. Que Ciro se tornou rei. E o próprio Isaías, capítulo 45, verso 13, diz que o rei Ciro, que iria reconstruir a cidade, iria dar liberdade ao povo que estava preso na Babilônia por 70 anos. Jeremias 29, 10 vai dizer que eles ficariam presos por 70 anos. E Isaías 45, 13 diria que quem seria o rei que liberaria o povo. E, de fato, aconteceu isso. Porque quando a Babilônia, que era a superpotência, que estava justamente com o povo de Deus preso lá na Babilônia, eles foram derrotados pelo Império Medo-Persa, que é justamente o rei Ciro. E diz lá em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 22, 23 e Esdras, capítulo 1, que Ciro, no primeiro ano, ele tomou conhecimento a respeito da profecia, em um dos primeiros atos, ou seja, logo no primeiro ano de governo dele, ele liberou o povo de Deus para retornar para Jerusalém, para reconstruir a cidade e reconstruir o templo. E aí nós aprendemos lá no livro de Esdras e Neemias que foram 3 comitivas para reconstruir a cidade de Jerusalém. A primeira comitiva foi em 538, com Zorobabel. Zorobabel justamente consegue reconstruir o altar e os alicerces do templo. Depois tem um probleminha com os samaritanos, que vamos tratar daqui a pouco. Aí, nessa primeira comitiva de Zorobabel, é quando Ageu intercede. É quando o profeta Ageu intercede no sentido de ajudar o povo de Deus, animar o espírito, trazendo uma mensagem magnífica para que o povo entendesse a necessidade, para que o povo entendesse exatamente qual era o trabalho que deveria ter sido realizado. Porque o povo tinha sido esquecido. Apenas a título de entendimento, né, depois de Zorobabel, vamos encontrar Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, a respeito dessa primeira comitiva. Em Esdras, livro de Esdras, capítulo 7 ao capítulo 11, vamos falar da segunda comitiva, que é justamente levada por Esdras. Esdras, com a carta do rei, e vai apresentar um estudo de ensino religioso à nação, e aquele que não aceitasse teria morto. Então, a segunda comitiva, onde justamente ele dá a ideia do templo construído e a reforma religiosa. E tem a terceira comitiva, que infelizmente Esdras não conseguiu resolver tudo. A cidade estava destruída, os portões estavam queimados. É quando Deus levanta um outro homem, o copeiro do rei, o cara um serviçal do palácio. Neemias. Neemias volta, constrói o muro, realiza um reavivamento espiritual. Então veja a importância dessa ideia de reconstrução, tudo isso preparando o terreno para a vinda do Cristo Jesus. Mas a nossa intercessão nesse momento de Ageu é na primeira comitiva. É quando, preso 70 anos, Ciro liberta, Ciro dá ouro, 50 mil pessoas voltam para Jerusalém e essas pessoas acabam caindo no comodismo. Ficam 7 meses quando chegam em Jerusalém, eles passam a tratar a respeito das casas dele. E aí, no dia de uma festa, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, que é justamente comemorada pelos judeus por 7 dias, no último dia, no meio da festa,
Veio justamente o Espírito de Deus ao profeta Ageu, e o profeta Ageu passa a apresentar a profecia. E aquele povo, entendendo a mensagem profética de Ageu, passa a construir o templo, os alicerces do templo. E aí que daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Então esse é o contexto exatamente histórico de Ageu. Porque foi o primeiro, na verdade foi o primeiro profeta, pós-retorno a Jerusalém, a profetizar no solo sagrado, no solo de Jerusalém. E teve um papel fundamental. Porque o restabelecimento, a reconstrução do templo, para aquelas pessoas, eles entendiam que ali estaria a presença de Deus. A partir do templo haveria o restabelecimento cultico, né? O restabelecimento dos cultos religiosos. Apesar que chama atenção, lá em Esdras capítulo 5 diz, ainda que o templo não estivesse sido construído, eles construíram um altar, apenas um altarzinho, né? Onde justamente existia no templo de Salomão, e passaram a ofertar, apresentar as ofertas ali. Mas o templo físico, com vigas, com teto, não tinha. Né? Então foi esse o momento que Ageu teve que chamar a atenção de opa, vocês estão indo para sua casa, vocês estão justamente construindo uma casa extremamente lindas, com requintadas, e a casa de Deus aqui, sequer foi levantada. Né? Então esse foi o papel fundamental de Ageu, que daqui a pouco vamos tratar a respeito desse contexto com mais cuidado. Tá? O título vai levar o nome do personagem principal, o homem, o profeta portador da mensagem de Deus, que é justamente Ageu, tá? Significado do nome Ageu quer dizer festivo, ou o que nos sugere que Ageu tenha nascido, né, no dia de uma festa, né? E engraçado que o ministério profético dele iniciou na festa dos tabernáculos, na festa da colheita, justamente no ano de Adar, que ele é chamado, mas nesse caso foi no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, que é justamente no ano de Adar, que é a festa da colheita e a festa dos tabernáculos, onde eles fazem referência à época do Egito, que eles moravam em cabanas, né? Justamente nas cabaninhas. Então, em razão disso, eles fazem as cabaninhas fora de casa e a partir dali passa a dormir, né, nessa cabana e passa a ceiar. Né? A ideia primordial é fazer um alimento, né, um momento que justamente de você confraternizar com todos, né? Fazer a divisão, né, de alimento e que ninguém fique sem alimentação. Sem falar também que eles agradecem a Deus pela colheita que eles tiveram. Isso que justamente é tão importante. Lembramos também que Cristo também, no último dia da festa dos tabernáculos, vamos encontrar lá em João, é justamente quando ele apresenta no meio do povo e diz, olha, quem tem sede, vinde a mim, porque de mim corre, né, água, rios de água viva, né? Então, Cristo também utilizou o último dia da festa, aquele dia que estava justamente um contingente bastante alto, muita gente ali na festa, ele justamente apresenta essa mensagem maravilhosa. Está com sede? Minha casa pode dar água, meu. Mesma coisa é Ageu. Aproveitou que todo mundo estava ali. Ele não, né? Deus, através dele, enviou a mensagem para esse profeta. Tá? Então, Ageu quer dizer festivo, festa. Inclusive, também, a mensagem profética dele foi dada no último dia da festa dos tabernáculos. Tá? Ele é o segundo livro mais curto do Antigo Testamento. O primeiro livro mais curto é Obadias, que só tem apenas um capítulo, e Ageu, que é o segundo livro mais curto do Antigo Testamento, que tem apenas 2 capítulos, mas é magnífico, viu? Para mim, é um dos livros mais fundamentais do Antigo Testamento, inclusive de toda a Bíblia, né? É um dos que eu mais gosto. Perto só depois de Abacuque, o livro de Ageu é um dos que eu acredito que seja um dos que eu tenho mais lido, né? Juntamente com Filipenses e Filemon. São as cartas que eu mais gosto, tá? Inclusive, a minha primeira pregação foi em Ageu, capítulo 1, lá junto à igreja do meu pastor Wilson, né? De fato, desde já queria agradecer, se ele estiver assistindo, agradecendo por aquela maravilhosa oportunidade de poder ter pregado em Ageu, capítulo 1, tá? Ageu é citado no Novo Testamento de forma indireta, lá em Hebreus, capítulo 12, que vai justamente falar a respeito da vinda do Cristo, e falando acerca Hebreus capítulo 12, verso 26, vai dizer, ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu,
ele faz referência a Ageu, capítulo 2, verso 6, que também diz que muito em breve, falando sobre justamente do momento da tribulação, muito em breve farei tremer os céus e a terra e o mar e toda a terra. Ageu capítulo 2, verso 6 e Ageu capítulo 2, verso 21 também, que faz essa referência da tribulação e a vinda do Cristo Jesus, tá? Além disso, o versículo-chave, para entender Ageu, vamos ler aí, por favor, Ageu capítulo 1, verso 4. Ageu capítulo 1, verso 4. Em Ageu capítulo 1, verso 4, é o versículo-chave. Ele vai justamente dizer por que o ministério desse homem, né? E aí ele vai dizer assim, Ageu capítulo 1, verso 4. Porventura, é para vos tempo de habitardes nas vossas casas forradas? Enquanto esta casa fica deserta, enquanto esta casa não fica habitada, enquanto esta casa não foi construída, enquanto esta casa não foi edificada, esta é a ideia primordial de Ageu. É Ageu chamando o povo, exortando o povo a respeito do erro que estava sendo cometido pela nação. Porque quando eles saíram do cativeiro, a primeira comitiva vindo com Zorobabel veio com cerca de 42 mil a 50 mil pessoas, contando com os escravos. Essas pessoas, segundo Esdras, capítulo 5, chegaram na cidade de Jerusalém, uma cidade em entulho, destruída, em ruínas, e disse que cada um passou aí para a casa onde justamente existia na época da família, 70 anos antes, onde eles estavam localizados a casa. E segundo Esdras, capítulo 5, o povo de Deus ficou 7 meses inerte, passando a construir suas casas, deixando todas lindas e tal. O que nos dá a entender, inclusive, que o próprio rei Ciro, quando enviou esse povo de Deus retornar para reconstruir o templo e a cidade, deu ouro, deu prata, deu os tesouros que estavam na casa de Deus e deu também madeiras nobres. Que nos dá a entender essa ideia de, porventura, para vós é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, dão a entender que as casas foram construídas com requintes de riqueza, né? Diga-se, requintes não, com traços de riqueza. Lembremos lá que em Jeremias capítulo 22, verso 14, essas casas são semelhantes, eram casas habitadas por reis, dados justamente à nobreza do que eles estavam fazendo. Reconstruindo sua vida particular, reconstruindo suas casas, deixando o templo, a construção do templo de lado. Enquanto que o templo de Deus não tinha viga, como eu já falei, não tinha teto, não tinha parede, só tinha um altarzinho que apresentava as ofertas. Tá? Então ele fala, vocês vivem sua vida, considerai os vossos caminhos, restabeleçam suas prioridades da sua vida particular, não. Vocês foram retirados lá do cativeiro para reconstruir a cidade. Então é justamente quando vem o ministério de Ageu, exortando o povo a respeito da prioridade para cumprir a finalidade. Qual é a finalidade? Construa a casa de Deus. Né? Coisa maravilhosa, né? Destinatário. Destinatário é o povo que vivia em Jerusalém e que, óbvio, que retornaram para o exílio. Esse foi o povo justamente que estava acomodado. Esse é o povo que não entendeu a importância de restabelecer a cidade, de restabelecer o templo. Que para eles, sob a perspectiva religiosa, a presença do templo trazia uma certa segurança porque seria a habitação do Senhor. Isso, inclusive, vamos encontrar em Jeremias capítulo 7, que eles tinham esse fervoroso entendimento. Tá? Daqui a pouco vamos entender o porquê esse sentimento deles de não terem, na verdade, ter levado a sério a construção. Porque em Jeremias capítulo 29, verso 10, como nós apresentamos, diz que o cativeiro duraria 70 anos. E depois que acabasse os 70 anos, eles voltariam para construir. Mas tem um problema histórico. Jerusalém caiu em 586 anos antes de Cristo. Ciro domina a Babilônia e domina todo mundo no ano de 538 anos antes de Cristo. Se você diminuir 586 menos 538, vamos encontrar 48 anos. Isso quer dizer, sob a perspectiva do povo de Deus, que faltavam 22 anos para eles lá reconstruir a cidade.
Então eles quedaram inertes. E aí foi quando Ageu disse, opa, os 70 anos justamente era para que vocês voltassem, restaurassem, mas isso não quer dizer que você tem que esperar os 70 anos acabar. Você tem que, dentro desses 70 anos, vamos iniciar a fazer o nosso trabalho. Então o povo de Deus passou a ter uma interpretação equivocada da profecia. E aí Deus teve que justamente movimentar o povo de Deus através desses profetas. Tá? Destinatário é o povo de Deus de Jerusalém, que retornaram ao exílio, esse povo justamente que estava acomodado. Principais doutrinas, né? Trata a ideia de presença de Deus no templo. Capítulo 1, verso 7, de 7 a 8, capítulo 2, de 7 a 9, apesar que hoje apresentamos, sabemos lá em Coríntios, lá, 1 Coríntios, que o templo hoje, justamente o templo do Senhor, mora nos nossos corações, justamente onde Cristo estabelece, né, o edifício, né, nossa fé, né, através de Cristo Jesus. Então, o templo hoje é cada um de nós. Então, não tem o véu foi rasgado, a instituição exatamente foi destituída, a instituição física, né? A questão física foi destruída, tá? Destituída. Não foi destruída, de fato, também foi destruída em 586 pelos babilônios e 70 depois de Cristo, o Tito lá, o imperador romano, também vai lá e detona de novo a cidade, mata quase 200 mil pessoas, imagine só. Também foi destruído. Mas hoje a ideia do templo é que cada um de nós somos o templo do Senhor. Vamos encontrar isso lá, inclusive também em Efésios, lá, capítulo 3, muito lindo. Aquele ensinamento, tá? A autoria, né? O texto sagrado não fala absolutamente nada a respeito da vida pessoal de Ageu. Quem foi Ageu, de que tribo ele pertencia, filho de quem e o que fazia anteriormente. Porque justamente isso nos leva a entender que a importância aqui é a mensagem do profeta. Mensagem do profeta. Ele, todavia, ele é mencionado em duas outras passagens fora do livro dele. Porque o que vocês não podem cometer o erro é ler o livro de Ageu e não ler o livro de Esdras. São sincrônicos. Estão juntos. Do mesmo jeito que você tem que ler o livro de Esdras, você lê Ageu. Do mesmo jeito que você vai ler o livro de Neemias, você tem que ler o livro de Zacarias e Malaquias. Porque Malaquias e Zacarias está dentro do contexto histórico apontado por Neemias. No que pese, Zacarias também é mencionado em Esdras. Zacarias, Ageu, Zacarias e Malaquias eram contemporâneos. Porque todos eles profetizaram para exultar o espírito do povo de Deus para reconstruir o templo. Por isso que são chamados de profetas da reconstrução. E eles foram fundamentais em importância porque a nação foi sedimentada. Lembremos que à volta do cativeiro não existe mais rei em Israel. Tem governador. O governador é Zorobabel e o grande sacerdote era Josué. E o rei que dominava, o rei político, era Ciro, Artaxerxes, Dario, justamente que vai perpetuar pela história. Mas Israel, voltando do cativeiro, não existe mais rei. Tá? Não é que mais à frente vamos encontrar Herodes, né, que vai ser nomeado pelo imperador romano, que na verdade não era rei, coisa nenhuma. Era um rei vassalo, era um administrador vinculado ao Império Romano. Tá? Era apenas um administrador de algumas regiões, que vamos falar isso no momento oportuno lá, quando falar dos evangelhos. Tá bem? Então, nos dá a entender lá em Ageu capítulo 2, verso 3, ele falou, olha, porque quando o povo de Deus passou a levantar o alicerce do templo novo, houve um fato bastante interessante. Vamos encontrar isso lá em Esdras capítulo 5. Porque quando o altar foi construído e os alicerces do templo começou a ser levantado, diz que um grande clamor poderia ser ouvido a quilômetros de distância. Mas que clamor foi esse? Diz a palavra de Deus que os mais velhos choravam de tristeza em olhar aquela estrutura da igreja, enquanto que os mais novos ficaram extremamente alegres e faziam uma zoada ensurdecedora. Então confundiu o choro o choro dos velhos que ficaram tristes, porque os velhos ficaram tristes. Porque os velhos, eles estavam na época que os babilônios destruíram o templo de Jerusalém e viram a grandiosidade de como Salomão construiu.
Bastamos ler 1 Reis capítulo 6, bastamos ler Crônicas capítulo 1, um tempo todo banhado de ouro, né? 2, 3 andares, escada, pátio gigantesco, coluna de bronze, enquanto que esse templo que foi construído em Esdras capítulo 6 e mencionado em Ageu, era um pedaço de pau, era madeira. Então os velhos, vendo, achou que não tinha glória nenhuma naquele tempo, começaram a chorar. E os novos, que não conheceram o templo anterior, ficaram felizes da vida e começaram a gritar de felicidade. Então o povo que ficava distante não sabia a confusão de sentimento e de gritos, de tristeza e de felicidade. Tá? E é quando justamente Ageu apresenta uma mensagem magnífica, lá em Ageu capítulo 2, verso 9. Ele vai dizer, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Ou seja, a glória daquela casa que estava sendo feita com pedaço de madeira, né, com pedra, seria muito maior a glória do que aquela que foi feita anteriormente, porque aquela anterior foi feita segundo a vaidade humana, mas esqueceu justamente de direcionar os seus anseios para Deus. Enquanto essa aqui justamente foi destituída de toda a vaidade humana e foi direcionada para Deus. Tá bem? Veja a diferença. Por isso que Ageu falou, opa, não se preocupe, Deus está dizendo, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, inclusive dando uma ideia messiânica, uma ideia profética, que um pouco mais à frente, um outro templo iria surgir, que era justamente Jesus Cristo com o seu próprio corpo, né? Que tanto é que ele menciona lá no Evangelho, que ele sim, o templo seria destruído dentro de 3 dias, seria restabelecido, tratando-se do próprio corpo dele, tá? Então temos 4 templos em regra, né? O tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, que é esse, o templo de Herodes, que na verdade é uma reforma suntuosa do templo de Zorobabel, e depois temos o templo de Jesus Cristo. Jesus Cristo morre, ressurge, né, vai para os céus, e o templo atualmente são justamente cada unidade de cristãos. Né? Veja como o templo bíblico, né, ele muda de formatação com o decorrer do tempo. E aí, eu peço por gentileza que abramos nossa Bíblia em Esdras, livro de Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2. Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2, que vai dizer assim, ó, vai mencionar a respeito do profeta Ageu. Esdras, capítulo 5, verso 1. E os profetas Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Esdras, capítulo 5, verso 2, diz assim, então se levantaram Zorobabel, que era justamente o governador de Judá, ele não era rei, ele era apenas um político, um responsável administrativo, econômico, financeiro e social da nação israelita, e Jesuá, ou Josué, que justamente era o sumo sacerdote, e eles começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Esdras agora capítulo 6, então aqui eles iniciaram a edificação em Esdras capítulo 5, através do ministério profético presente em Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1 eles iniciam a edificação. Em Ageu capítulo 2, início, ele termina a edificação. E onde é que está a menção histórica de quando esse templo foi finalizado? Em Esdras capítulo 6, no capítulo seguinte, verso 14 e 15, que dizia os anciãos dos judeus, ou seja, os homens mais velhos da tribo, iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado de Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro e Dario de Artaxerxes, rei da Pérsia, e acabou esta casa no 3º dia do mês de Adar, do 6º ano do reinado de Dario. E aí é justamente quando Ageu apresenta a glória desta última casa será maior do que a primeira.
Tá bem? Então, essa, na verdade, veja a importância desse profeta para animar, para justamente exortar, para chamar a atenção daquela comunidade, que eles tinham que ir, sim, para cima e fazer aquela obra. Tá? Lembremos que a datação desse livro está cerca de 520 anos antes de Cristo, né? Ele é composto de 4 profecias, que daqui a pouco vamos tratar a respeito, vai estar presente no capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 10, capítulo 2, verso 20. 4 profecias ou 4 sermões de Ageu. Fantástico, sou fanático, viu? Sou fãzão desse profeta, muito bom mesmo. Vocês têm que entender o livro de Esdras, o contexto de Ageu. Né? Eu já até adiantei aqui bastante. 586, Jerusalém cai para os babilônios. 538, Ciro se torna rei de todo mundo, porque ele consegue dominar a Babilônia. Vamos encontrar lá no livro de Daniel como aconteceu, que eles não precisavam nem guerrear exatamente, que tem aquela história de Belsazar, que justamente que bebe com o copo, que a mão, a letra, né? A língua de fogo escreve a letra, e é justamente naquele momento que o império é atacado pelos persas, medo-persas, e acaba dominando que até então a antiga potência mundial. 586 Jerusalém cai, 538 Ciro torna-se rei. Ainda em 538, segunda Crônicas, capítulo 36 e Esdras, capítulo 1, o povo de Deus tem autorização de voltar, né? Esse retorno, eles poderiam ali, a todo momento, realizar, eles receberam prata, ouro, mantimento, gado, oferta, tudo. Ciro falou que estava no tempo devolva e que eles voltem para reconstruir esta cidade. Cerca de 50 mil pessoas voltam, né, para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, eles, de vez apresentar um trabalho para a construção do templo, passa a edificar a casa deles, deixando a casa extremamente luxuosa. Enquanto a casa de Deus tinha só o altar, não tinha nem as vigas. Aí, quando eles estavam na festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita, que eu já mencionei aqui, Ageu, que o nome quer dizer festivo, vem a palavra de Deus lá. Vamos encontrar em Ageu, capítulo 1, verso 1. Quando isso acontece, Ageu passa a pregar para aquela multidão que estava na festa. Eles, obviamente, atendem a determinação de Ageu. E eles passam a levantar o alicerce. Quando aqueles homens passam a apresentar, eles levantam o altar de sacrifícios e ofertas, a reconstrução, ela é interrompida. Porque eles, de fato, largaram de mão. Ageu chama a atenção, eles iniciam a construção dos alicerces, né, como já disse. Os samaritanos se oferecem para ajudar. Zorobabel não aceita, disse, opa, esse pessoal aqui cultua o secretismo religioso, são justamente praticamente pagãos, não vamos aceitar ajuda, que de fato eles também querem ficar próximo, a falsa ajuda para tentar nos destruir. Os samaritanos, que obviamente já estavam naquele território, tinham um poder muito grande, escrevem exatamente uma carta, o cidadão chamado Tatenai, ele escreve uma carta para quem? Ele vai escrever uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo o quê? Rei Persa, esse povo aí é um povo rebelde, não gosta de pagar impostos. E eles justamente estão construindo o templo no sentido de subverter a ordem e se tornar independente do reino da Pérsia. E os samaritanos, de uma forma até inteligente, solicita que seja averiguado nos arquivos se Ciro tinha dado a ordem de retorno.
Em razão disso, o rei Artaxerxes diz para o povo de Deus: vocês estão proibidos de construir. E dada essa determinação, o templo de Deus ficou por cerca de 14 a 16 anos sem construir. Ficou paralisado. Por 14 a 16 anos. E aí é quando, de novo, o profeta Ageu passa a profetizar. Vamos encontrar isso em Ageu, capítulo 5. Mesmo contra a ordem de Artaxerxes, a mensagem de Deus veio para aquele homem e determina a construção do templo. E o povo de Deus, consciente da ordem de Ageu, passa a construir. E lá no capítulo 5, os samaritanos, os governadores samaritanos, vão até procurar ele. Quem te deu ordem para você fazer esses alicerces e retornar à construção do templo? E aí os samaritanos mandam uma carta relatório ao novo rei Persa. Já não era mais Artaxerxes, agora já era o rei Dario, né? Lembrando que o nome Dario é como se fosse um título, né? Dado aos imperadores. Por isso que tem inúmeros Dario. Dario 1, Dario 2, Dario 3, Dario 4. Cada Dario na história dos reis persas. É igual Roma. Vamos encontrar inúmeros César. Né? César era um título de imperador. Do mesmo jeito que Dario era um título de guerreiro, um título de imperador. Então, no capítulo 5, eles voltam a reconstruir mesmo contra a ordem do novo rei persa. E aí os samaritanos fazem um relatório, perguntando, olha só, ele é um povo subversivo, é um povo rebelde, foram destruídos por Nabucodonosor, Ciro determinou o retorno, e ele faz um novo pedido para que fosse avaliado nos arquivos de lá, justamente do povo persa, se foi determinada a ordem de reconstrução, e se fosse dada a ordem de reconstrução, palavra de rei não volta atrás. Já ouviram esse ditado? Pronto, naquele tempo reinava essa ideia. Se o rei determinou, tem que ser cumprido. Tanto é, lembra Daniel lá? Jogado na cova dos leões, o rei percebeu o erro que fez, não podia voltar atrás. Lembra lá no tempo de Esté? Foi determinado o extermínio dos judeus, e Esté fala com o Assuero, foi o que você fez? Não posso fazer nada. Se eu selei lá e determinei a ordem, não posso voltar atrás, porque desmoralizava. A palavra tinha valor. Então, dada essa carta relatório dos novos samaritanos, por causa do ministério de Ageu, o rei Dario, o que é que faz? Para tudo aí. Vamos entender esse problema aí. Mandou justamente os seus servos averiguar, e nos registros, se existia essa ordem. O qual eu acredito que, por Esdras ser um escrivão, isso não está na Bíblia, é o que eu acho. Eu acho que, como a Bíblia fala que ele era um escrivão real, ele é um escriba, eu acredito que quem deve ter realizado esse trabalho de pesquisar, até porque ele não tinha aparecido na história ainda, eu acredito que tenha sido Esdras. Foi quando foi encontrado na cidade de Ecbatana, que é uma das principais cidades persas, justamente o rolo, justamente a ordem contida no rolo, no pergaminho, dada por Ciro. E aí, quando justamente os samaritanos caíram do cavalo, porque quando justamente o Ciro soube disso, Ciro disse, opa, samaritanos, se afaste do local, deixa o povo de Deus de paz. Inclusive, se eles solicitar um serviço, vocês vão ter que ceder para eles. Do tesouro real, ele justamente determinou a entrega diária do que eles precisassem e ainda fez uma determinação. Realizem sacrifícios em favor deste rei e da sua família para que Deus possa abençoar. E ainda disse, aquele que desobedecer a minha ordem deverá ser morto por meio de uma viga pontuda, tirada da casa da pessoa, iria pegar a pessoa, ia justamente espetar aquela pessoa nessa viga, tirada do ferro da própria casa, depois iria demolir a casa da pessoa, dizendo, não mexa com o povo de Deus. Então veja a importância da mensagem de Ageu. A mensagem de Ageu catapultou inúmeros eventos para favorecer a construção do templo. E a partir dali o povo de Deus pôde construir tranquilamente. Por isso que no capítulo 5 eles na verdade, lançam o alicerce, tem a resistência dos samaritanos, e no capítulo 6,
justamente é confirmado e eles terminam lá a questão da construção do templo. Então, essa é a história de Ageu. Esta é a grande importância. Né? Por isso que o do capítulo 1 é muito lindo, é muito fantástico. Tá? Essa ideia de chamar a atenção, daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Principais personagens, Ageu, que é o profeta. Tem mais 3 outros personagens importantes. Zorobabel, porque ele foi o que liderou os judeus na primeira comitiva. Ele era, entre aspas, um príncipe, ele era o governador, era ele justamente que realizava as determinações administrativas da nação israelita. Ainda que fosse uma nação vassala, ele era o representante, era como se fosse o prefeito, o governador do estado da Bahia, era exatamente Zorobabel. E veja que a mensagem profética de Ageu direciona muitas vezes para o líder. Porque muitas vezes o povo tem o costume de seguir o líder. Por isso que muitas vezes na mensagem de Ageu, diz, a mensagem de Deus veio para Zorobabel. Zorobabel, sua responsabilidade disso. Lembrando também que Zorobabel não só era o governador, mas ele, por ser o chefe da nação, inclusive ele é um ascendente, né? Os descendentes dele nasceram Cristo Jesus. Diz, na verdade, que Zorobabel, ele é justamente da família real. Ele era um dos descendentes do rei Jeoaquim, aquele rei que foi preso em Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia, depois ficou preso, depois Evil Merodach libera ele da cadeia. Ele seria dessa linhagem desse rei, até porque ele descende, né? A descendência dele vai ter a vinda do Messias. Isso vamos encontrar em Mateus. É só observar a árvore genealógica do Cristo Jesus, Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, que o nome de Zorobabel, governador de Judá, vai constar em ambas as listas. Tá vendo? Então veja o quanto esse camarada tinha importância nesse tempo bíblico. Tá? O terceiro personagem, depois de Ageu e Zorobabel, o representante oficial da dinastia davídica, ele descendia de Davi, e a partir dele veio Cristo mais à frente, mais ou menos uns 500 anos depois. Josué, o sumo sacerdote, né? Lembra lá o sacerdote Josué que estava com a roupa manchada de sangue? Na próxima semana vamos tratar a respeito, quando Zacarias profetiza para Josué, chamando a atenção dele. Opa, você está no meio de povo impuro, está na hora de você se purificar e, de fato, aceitar a sua responsabilidade para você fazer o serviço de Deus. É o que Zacarias diz a ele. Opa, vem cá, meu filho, você é o sacerdote. Se você é sacerdote, se purifique. Se você é sacerdote, se coloque como líder. Se você é um sacerdote, se coloque na condição e na responsabilidade de restabelecer uma nação, um restabelecimento espiritual. Tanto é que ele não consegue, infelizmente, que ele precisa da ajuda de Esdras e depois de Neemias. Então, mas tem um papel fundamental. Mas é que ele vai ter maior relevância no de Zacarias, porque Zacarias enquanto Ageu tem uma perspectiva mais histórico-estrutural para criar o templo e tal, Zacarias é um restabelecimento espiritual. Não é só apenas, nós vamos construir o templo, não, porque o templo representa a habitação, a casa e a presença de Deus. Zacarias diz, não é apenas isso. Precisamos nos purificar. Precisamos fazer o templo, mas também seguir as ordenanças de Deus. E saber que a construção do templo, que isso serve até para nós, é travada uma guerra espiritual para a construção do templo, para fazer a obra de Deus. Né? Então a gente tem que entender isso. É só ler o livro de Zacarias, que ele vai lá exatamente que o diabo estava do lado de Josué, tal, roupa suja de sangue, na próxima coisa, a roupa, né, manchada, mas que a gente vai discutir na próxima aula. Então, Josué tem uma grande importância aqui também, porque Josué era o sumo sacerdote, era o responsável de estabelecer, de ensinar a palavra de Deus, e de fato não estava fazendo. Tanto não estava fazendo, nesse momento aqui, que teve que ser chamada a atenção por Zacarias, como Esdras, lá a partir do capítulo 7, tem que vir para apresentar um ensino, ele faz um plano nacional de ensino religioso para a nação, que infelizmente ele estava falhando. Então ele teve que ser chamado a atenção nesse sentido. Tá? O quarto personagem, vamos ter o povo de Judá, que foi encorajado por Ageu justamente a construir o templo, reconstruir o templo que estava em ruínas, que estava só
cascalho, tudo destruído, queimado, estava justamente desértico o local, tá? E por fim vai falar do esboço. O livro de Ageu é dividido em 4 grandes sermões. Que sermões? Que sermões? Posso dizer isso tranquilamente. Porque é um dos livros proféticos, depois de Abacuque tem uma mensagem para mim, e assim, para todos, me toca no sentido que, de fato, eu consigo me identificar em alguns momentos com o profeta. Mas, numa perspectiva histórica direta, o de Ageu é fantástico. O de Ageu, ele separa o livro em 4 sermões, em 4 partes. No capítulo 1, vamos falar, ele vai falar sobre as prioridades do povo, né? Que eu já que mencionei. O povo de Deus foi para Jerusalém, encontrou uma terra desolada, uma terra destruída, uma terra em ruínas. Disse assim, rapaz, os 70 anos de Jeremias não alcançou, não. Então vamos esperar, a gente ainda tem 22 anos pela frente aí. Vamos fazer aqui nossa vida aqui. Ageu, ó, nada disso. Não é porque os 70 anos não passaram ainda que você deixa de ter a responsabilidade de reconstruir o templo. Então, a ideia primordial no capítulo 1 é essa. Que vai ter o primeiro sermão. Estabelecendo, exortando a respeito das prioridades com a máxima maior. Considerai os vossos caminhos. Revejam os seus caminhos. Reveja as suas metas. Reveja os seus objetivos. O segundo sermão. Que sermão? A glória do segundo templo será maior do que a primeira. O povo estava chorando quando viu o templo de madeira. Todo de taipa, todo acabado, todo miserável. Porque os velhos viram o primeiro templo feito de Salomão, um negócio todo de ouro, suntuoso, com inúmeros andares, gigantesco. Tanto é que São Paulo, para você ter mais ou menos ali, é como se fosse uma réplica feita lá no templo de Salomão. Mais ou menos você vê o tamanho, a grandiosidade do templo. Mais ou menos, né? Ali para você ter uma ideia. E depois você vê uma casinha toda feita de madeira, eles acharam que seria um traje a Deus. Pelo contrário. Deus não está atrás exatamente de edificação faraônica. Pelo contrário. É justamente você trazer a espiritualidade de Deus, você trazer Deus para perto, considerando justamente o coração aberto, né? A vontade, o intento, né? Justamente seguindo as ordenanças, né? De uma forma coerente. Não é tamanho nem qualidade. Ar-condicionado, cadeirinha estofada, pouco importa. Pouco importa. Às vezes Deus não está ali. Está longe de uma igreja daquela, né? Então, primeiro, considerar os vossos caminhos. Segundo momento, a glória do segundo tempo será maior do que a da primeira. Que mensagem magnífica. E aí aplacou o choro e a alegria de todo mundo. E todo mundo ficou feliz da vida e o templo já estava levantado. O terceiro ponto, terceiro sermão, ele passa a apresentar repreensões e apresentamentos. Ele passa a apontar repreensão, ele passa a dizer, você está vendo aí, ó. Ele tem até uma ideia bastante interessante no capítulo 2, a respeito desse apontamento. Ele até diz, olha só, vocês estão cometendo grandes erros. Convido todos a ler, por favor, Ageu capítulo 2, verso 17, né? Ageu capítulo 2, verso 15. O Senhor Deus diz, pense bem em tudo que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês adotarem a responsabilidade de começarem a construir o templo. De adotar a responsabilidade de construir o templo. Antes eles estavam sob a perspectiva de maldição. E ele diz, o que acontecia? Quando vocês iam no depósito procurando 200 quilos de trigo, você só encontrava metade. Se vocês fossem até o depósito procurando vinho, querendo 100 litros, encontrava somente 40. E aí ele fala o porquê o povo estava castigado. 17. Eu castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas, chuvas de pedras, destruí todas as suas plantações, e ainda que essas maldições tivessem vindo em desfavor de vocês, vocês não se voltaram para mim. E depois Ageu faz umas perguntas retóricas aos sacerdotes. Se você levar uma carne ser levada para o sacrifício e tocar em outra, num pão, ele vai justamente santificar? Ele vai tornar impura? Ele diz não. E vem cá, e se eu tocar no cadáver e tocar no pão? Segundo a
as leis sacerdotais apontadas lá em Levítico, tudo estaria impuro. Então ele passou a dizer, como vocês não estavam de todo o coração, como vocês não estavam seguindo, por mais que vocês apresentassem sacrifícios, por mais que vocês apresentassem os atos lá naquele altarzinho lá, não serviram nada. Veja que Ageu, capítulo 14, diz, o Senhor diz que é exatamente isso que está acontecendo com esse povo, acerca da impureza. Para Deus são impuros todo o povo desse país. E tudo que eles fazem, tudo que esse povo faz, e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar, são impuros. Olhem que eles estavam apenas adotando o mero padrão de religiosidade. Vamos orar sem estabelecer conexão com Deus. Vamos jejuar sem saber nem por que está jejuando. Porque é moda. Né? Vamos aqui fazer uma reza. Vamos oferecer aqui o sacrifício. Vamos dar o dízimo sem perdoar. É a mesma coisa. É impuro. Nenhuma oferta, nenhum trabalho apresentado por um impuro, ele é aproveitado. Isso é a própria lei de Deus está dizendo. Por isso que o sermão vai apontar acerca das maldições, ele vai tratar sobre as questões religiosas, e a respeito também das promessas de bênção. E aí ele vai apontar justamente que a bênção justamente viria com a questão da vinda do Cristo Jesus, que eles iriam, a partir da construção dos alicerces do templo, eles iriam, justamente Deus estaria com eles e tal, dentro dessa intenção. Ele está dizendo, antes que vocês estavam dispersos e não estava dando relevância ao trabalho de Deus, eu estava mandando salvação, maldição. Mas agora que vocês construíram o templo, mandaria agora bênçãos, tá bem? E para finalizar, o último sermão de Ageu vai falar sobre a destruição dos inimigos e a elevação do ascendente do Messias, e vai encontrar em Ageu capítulo 2, verso 20, tá? Onde justamente ele, a partir do verso 20, ele vai apontar justamente que todos os inimigos seriam destruídos e que Deus, apontando a respeito da tribulação, mencionado lá em Apocalipse, capítulo, salvo engano, 20, ele vai dizer que Deus faria tremer o céu e a terra, derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. Iria destruir com carros de guerra, cavalos e cavaleiros, fazendo referência que o poder humano pouco importa, considerando o poder de Deus. E aí ele finaliza no verso 23, o qual peço licença para fazer a leitura, porque é muito bonito. Ageu capítulo 2, verso 23, fazendo referência à vinda do Messias, à vinda de Cristo Jesus. E quando aquele dia chegar, eu farei com que em meu nome, Cristo Jesus comissionado por Deus e sendo Deus também, você governe o meu povo, pois você é o meu servo escolhido, eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Pois encerra essa aula a respeito de Ageu. Infelizmente não posso explorar mais porque só tem 1 hora. Mas é um livro muito bom. Indica a leitura, viu?